Diante do cenário assustador que tem se formado à nossa volta, e diante de tanta informação que nos causa medo, insegurança e nos deixa tão vulneráveis, eu venho trazer para você uma palavra de esperança que pode ser um verdadeiro bálsamo para sua alma. Apesar das fake news, temos recebido muitas mensagens cujo objetivo é nos fazer superar esse momento em que o mundo sofre pelas consequências devastadoras do novo coronavírus. A impressão que temos é a de que estamos participando de um filme de terror. E a situação é ainda mais difícil para aquelas pessoas mais humildes que necessitam de ajuda financeira, ou as mais vulneráveis que, além de estarem na faixa etária onde o risco é muito maior, possuem algum problema de saúde que pode agravar ainda mais a situação no caso de contágio. É um momento terrível, pois o coronavírus, responsável pela doença Covid-19, não se trata apenas de mais um simples vírus, como muitas nações chegaram a pensar. Nós também pensávamos assim. O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado no dia 26 de fevereiro, através de um homem que havia retornado da Itália no dia 21 de fevereiro. Hoje, ao analisarmos os números dos infectados e dos mortos, não só em nossa nação, mas ao redor do mundo, ficamos estarrecidos. Até mesmo os profissionais que cuidam de gente, que aconselham pessoas e procuram trazer soluções para os seus problemas, se sentem vulneráveis e muitos deles contraíram o Covid-19. Eles também estão sofrendo pela falta de equipamentos adequados, mesmo nas clínicas particulares, onde o exame para identificar se o paciente está infectado custa em torno de R$250 e acaba levando dias para ser feito porque as clínicas estão com milhares de testes em andamento. Milhares! Isso porque o contágio do novo coronavírus acontece de uma forma muito rápida. E por conta do período de incubação, aquela pessoa aparentemente saudável pode estar infectada. Portanto, não saia de casa, a não ser em casos extremos. E aqui incluímos aqueles que estão exercendo o papel de verdadeiros heróis. Sim, os profissionais da área da saúde, os que trabalham com a segurança pública, os funcionários dos postos de gasolina, padarias, farmácias, pet shops, veterinárias, supermercados e mercados, o funcionamento de atividades essenciais, indispensáveis e serviços públicos que não podem ser adiados por causa da pandemia, por considerar que eles colocam em perigo a sobrevivência, saúde ou segurança dos brasileiros. Sim, cada um envolvido na prestação desses serviços merecem toda a nossa admiração e respeito. Você precisa fazer a sua parte e seguir as medidas de segurança. Esteja certo de que somente as ações em conjunto da sociedade civil, dos agentes públicos, das sociedades científicas e dos profissionais de saúde farão com que enfrentemos esta nova pandemia da melhor forma possível, diminuindo a mortalidade principalmente entre os idosos e mitigando as consequências sociais e econômicas. E lembre-se que nós ainda temos casos da H1N1, além de muitas crianças infectadas com sarampo aqui no Brasil. E sim, a economia mundial entrou num terreno inóspito e terá que esperar meses para ver o alcance real do golpe em toda a sua extensão. Segundo prevê a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a incerteza econômica causada pelo Covid-19 deve custar US$ 1 trilhão, 4,7 trilhões de reais, a economia global em 2020. A situação é muito difícil, pois ainda não há perspectiva de que uma vacina chegue tão logo. Portanto, preserve a sua família e a família do seu próximo. Você está numa posição em que pode fazer a diferença. Você pode fazer algo para que o vírus seja contido e venha a ser vencido. Muitos já estão tomando algumas medidas para ajudarem as pessoas, principalmente os mais necessitados. Isso é ótimo. Procure fazer o mesmo. Embora esta pandemia tenha surpreendido a todos nós, você não pode negar que há situações próprias desta vida em que nos sentimos completamente vulneráveis e que nada podemos fazer. Quantas pessoas já sofreram ao longo de suas vidas a perda de um ente querido, de um amigo ou de alguém importante de uma forma repentina, inesperada e surpreendente? A tragédia, muitas vezes, tem o poder de nos humanizar. As orações em conjunto, feitas das janelas e casas ao redor do mundo, e que, uníssonas, entoam um cântico de exaltação a Deus, são a prova viva de que as pessoas se voltam para aquilo que é mais precioso e descobrem o verdadeiro valor de coisas simples, como um abraço, quando a tragédia
bate às suas portas. Nestes momentos de dor, descobrimos que somos feitos de carne e osso. Descobrimos que a igreja é feita de gente e não de templos feitos por mãos humanas. Descobrimos que as vidas só têm sentido para além de nós mesmos e que o próximo é a extensão de cada um de nós. Nossa dor e alegria só terão um significado se tivermos com quem compartilhá-las. Ninguém é feliz sozinho. Até mesmo Deus vive em comunhão. Deus é 3 em 1. As pessoas da Trindade Santa se relacionam de maneira perfeita. E Deus ama se relacionar conosco. Embora sejamos fracos e ninguém nesse mundo seja capaz de garantir a sua existência nos próximos minutos, mesmo com todo o dinheiro que possua, Deus tem o controle sobre toda a sua criação. Todos somos completamente dependentes de Deus, ainda que você não se dê conta disso. O fato é que, quando chegar a nossa hora, nós partiremos para encontrar com o nosso Criador. Não há como negar a morte ou tentar fugir do momento que já está determinado para cada um de nós. A morte vem para todos. A hora ninguém sabe, a não ser Deus. E cientes desta verdade, a minha pergunta para você é a seguinte: se você sabe que vai morrer um dia, se você não tem dúvidas de que a sua vida foi dada por Deus e que, quando chegar a sua hora, Ele vai tomá-la de volta, e ciente de que, neste dia, você estará na presença do seu Criador, como você tem vivido hoje? Você já parou para pensar que Deus colocou você neste mundo com um propósito? Ou você acha que é tudo fruto do acaso? Acaso? Você nunca parou para pensar que o acaso não existe? A pessoa mais santa, mais justa, mais inteligente, mais amorosa que já pisou neste planeta nos ensinou que a visão de um mundo onde as coisas acontecem ao acaso, acidentalmente, sem propósito, é completamente falsa. Em Jesus Cristo, encontramos exatamente a mesma visão de mundo, de Deus e da história que é refletida no Antigo Testamento. Tudo o que havia acontecido com Jesus, como o local do seu nascimento, sua ida ao Egito, sua vinda a Nazaré, seus milagres, sua traição, seu sofrimento e sua morte na cruz, inclusive detalhes, como o vinagre que lhe foi dado para beber, a sua túnica que seria rasgada e seu corpo furado por uma lança, tudo isto havia sido determinado por Deus e revelado por meio dos profetas de Israel, cerca de 600 anos antes dos mesmos terem acontecido. Para Jesus, coisas que são sem importância para nós, como o número de cabelos da nossa cabeça, a morte de pardais, estavam sob o controle da vontade de Deus. Vemos Jesus falando acerca de acontecimentos futuros com precisão. Coisas triviais e coisas espantosas, como quando ele disse que Pedro iria achar moedas na boca de um peixe e que um homem estaria em determinado momento entrando na cidade com um cântaro na cabeça, e tantas outras situações que demonstravam que, por mais que pudessem parecer, estas coisas não aconteceram por acaso. Por diversas vezes, Jesus se referiu à vontade de Deus e ao plano dele, como, por exemplo, ao ensinar aos seus discípulos que tinha vindo ao mundo para morrer na cruz para salvar pecadores. Você já leu as parábolas que Jesus contou sobre o futuro? Nelas, fica claro que a história caminhava para um fim já traçado e determinado por Deus. No sermão escatológico, Jesus predisse com exatidão a queda de Jerusalém, a fuga dos discípulos, o surgimento dos falsos profetas, as catástrofes, terremotos, secas, pestes e guerras que haveriam de suceder à raça humana e as perseguições que sobreviriam aos seus discípulos antes de sua vinda. Por favor, faça-se bem a você. Leia o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Tendo consciência do fato de que nada é fruto do acaso, estando você com os pés no chão quanto à brevidade da vida e de que um dia cada um de nós estará diante de Deus, eu gostaria de conduzir você a um lugar mais elevado, onde você possa estar em segurança. Eu disse que traria uma palavra de esperança para você, seja você cristão ou não. O que eu estou falando é que você pode estar numa posição diferenciada, num lugar de descanso, mesmo em meio à incerteza deste mundo, ou diante das situações desesperadoras pelas quais todos nós passaremos nesta vida. Eu estou falando de um porto seguro, onde o medo não terá domínio sobre a sua vida. Eu estou falando do único lugar neste universo que pode trazer a verdadeira paz que a sua alma tanto deseja e que ninguém, nem nada pode dar a você. Estou falando de alguém que sempre esteve presente em seus caminhos e que sempre sustentou você.
mesmo diante de toda a sua indiferença e descaso. Sim, o único ser capaz de estar sempre presente em nossas vidas é Deus. Eu não estou falando de um Deus qualquer, eu estou falando do único Deus, do único e verdadeiro Deus. Muitos povos de diferentes raças e nações põem a confiança em deuses que nada podem fazer. Deuses cegos, surdos e mudos, obras das mãos de homens, das mãos de meras criaturas. Talvez você esteja colocando a sua vida nas mãos de um Deus que você mesmo criou à sua imagem e semelhança. Talvez você não esteja nem aí. Não seja insensato. Assim como você precisa do ar, da água e do alimento para permanecer vivo, você precisa do pão e da água da vida para que você viva eternamente na presença de Deus. A minha oração é para que essa situação pela qual estamos passando mexa com as suas estruturas e que você passe a considerar quem é Jesus e a forma que Deus deseja que você viva nessa vida. O coronavírus não é o problema. O problema que sempre contaminou o homem é o seu distanciamento de Deus. É este desejo que todo homem tem de se assentar no trono e exercer o domínio sobre a sua própria vida. No entanto, todos nós precisamos continuamente nos lembrar do Deus que se revelou nas Sagradas Escrituras. Há somente um único Deus, vivo e verdadeiro, perfeito, soberano, santo, eterno, invisível, todo-poderoso, imutável, justo, misericordioso, sempre presente e que conhece todas as coisas. Deus existe em 3 pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Anjos e homens e toda outra criatura devem a Deus todo o serviço, adoração e obediência que Ele requer deles. Você foi criado segundo a imagem e semelhança de um Deus amoroso para desfrutar desta presença por toda a eternidade. No entanto, em Adão, você, eu e todo mundo escolhemos andar por nossa conta e risco, passando a ouvir a voz do inimigo de nossas almas, a voz daquele que é o pai da mentira e que facilmente nos enganou e que continua seduzindo a humanidade afastada de Deus. Entenda que, desobedecendo a Deus, Adão se tornou um pecador e todos os homens ordinários que vieram após Adão, incluindo Eva, foram punidos com morte, tanto física como espiritual. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem peca continuamente, se não em ação, então em pensamento. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Todos os homens, depois de Adão, já nasceram pecadores, e portanto são ímpios. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Antes da criação do mundo, antes até mesmo do homem pecar, Deus fez um plano de salvação. Deus, o Pai, enviou o Deus Filho, Jesus Cristo, para morrer no lugar dos pecadores, para que os seus pecados fossem perdoados. Deus, o Espírito Santo, aplica a redenção que Cristo adquiriu para todo aquele que crê em seu sacrifício. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, Deus o Filho veio à Terra para executar o plano de Deus Pai, para salvar o seu povo dos seus pecados e da punição que eles mereciam. Jesus Cristo, que é tanto Deus como homem, salvará o seu povo, o povo a quem Deus o Pai escolheu para a salvação. Ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Você que está ouvindo esta mensagem, preste bastante atenção, pois o Senhor Jesus continua chamando os que são salvos. As palavras de Jesus registradas no Evangelho de João 6, 35 a 39 continuam transformando vidas. Eu sou o pão da vida.
O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus morreu no lugar das suas ovelhas, recebendo o castigo delas. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Deus ressuscita os mortos, tanto física como espiritualmente. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Sim, se você crer que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, você não precisa temer o homem, ou o que quer que seja. O coronavírus não terá poder sobre a sua vida. Deus é o Criador e o mantenedor da vida. E a certeza deste amor lança fora todo o medo. Os que confiam no Senhor desfrutam de uma paz que o mundo não conhece, pois estão assentados na destra do Todo-Poderoso, e não há nada que os possa tirar desta posição privilegiada, dessa herança celestial. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Veja o que o Salmo 46 nos diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diante de tudo o que foi dito, eu quero convidar você a orar comigo. Que cada palavra seja repetida dentro do seu coração, com toda a força da sua alma. Se você fizer isso, a oração de Abacuque será a sua oração. E ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia você se alegrará no Senhor, exultará no Deus da sua salvação. O Senhor Deus é a sua força, e fará os seus pés como os da corça, e fará você andar sobre os seus lugares altos. Ore comigo. Senhor Deus, Pai amoroso que estabeleceu um plano eterno de salvação para nós pecamos por desobedecer a Ti, por acharmos que poderíamos ser como Tu és. A inveja e o orgulho tomaram conta do nosso coração e nos levaram a viver longe da Tua santa presença. Mas nada foi capaz de apagar o Teu amor por nós. O Senhor enviou o Teu próprio Filho para morrer em nosso lugar e assim aplacar a ira da Tua justiça. O Senhor nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Toma a nossa vida, ó Pai, e nos dirija segundo os Teus caminhos eternos. A nossa vida é Tua. Em Cristo fomos perdoados e justificados diante de Ti, não por causa de qualquer obra da nossa parte, mas por causa da Tua graça que nos alcançou e manifestou o Teu grande amor por nós. O Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E para Ele desejamos viver para sempre. Aleluia.